Olá, Deus abençoe a todos. Você que assiste esse vídeo, talvez você vai assistir pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite. Mas a qualquer momento que você receber esta palavra, que através dela o poder de Deus chegue à sua vida. Então vamos hoje dar continuidade àquela meditação em que nós estávamos falando acerca da salvação, acerca do livro de Isaías 55, onde diz assim: Vinde, todo o povo é convidado a procurar a salvação, né? Um convite de Deus a todas as pessoas para que encontre a graça de Deus, para que encontre a salvação. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, você vai ver aí a parte 1, a parte 2. E hoje vamos ler a terceira parte do livro de Isaías 55, no versículo 7, 8 e 9. Então, antes de meditarmos nessa palavra, eu quero fazer uma oração com todos vocês. Senhor, Santo Deus e Santo Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha nos dar direção e que através desta palavra que nós vamos meditar, o Senhor venha falar com cada um daqueles que ouve e recebe essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, nos dá direção, nos instrui, pois queremos aprender mais de Ti, para que Teu nome seja glorificado em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então diz assim, Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu mau caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-o para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, nós observamos que Deus, Ele está pronto a perdoar a todos que se arrependerem, que se converterem. Então, independente da sua situação, você que talvez esteja afastado, você que esteja talvez aí desanimado, ou sendo acusado por algum tipo de pecado, então a solução é você se converter, ou seja, você está indo em um sentido, né? Então você muda totalmente o caminho que você está percorrendo e se volte para a vontade de Deus. Abandone o pecado, a mentira, a tudo aquilo que a palavra de Deus condena. E ele diz mais assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque o homem, ele falha, o homem está pronto, o homem está enfadado a cometer falhas e erros. Por isso que a nossa fé não deve estar apegada a nenhum homem. A nossa fé tem que estar apegada em Deus. Eu devo pesar e analisar tudo que eu ouço, não segundo o pensamento de um homem, mas segundo aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Então, independente de quem seja, não importa quem te diga, olha, deve ser feito dessa forma. Não. O que você tem que seguir é aquilo que está na palavra de Deus. Porque se você fizer o que está diferente da palavra de Deus, amando de quem quer que seja, é você que vai colher os frutos. E quantos são assim, influenciados por pessoas, influenciadas por ideias, por pensamentos humanos, pensamentos de homem, e muitas das vezes a pessoa ela deixa de usar a capacidade de raciocinar. Quantas das vezes a pessoa até se afasta de alguém, quantas das vezes a pessoa até acusa alguém por causa de um pensamento de um homem, de uma ideia estabelecida por um homem, mas porque simplesmente a pessoa não se voltou à palavra de Deus, então ela vai estar enfadada a cometer muitas falhas e muitos erros. Então Deus, ele nos ensina o caminho em que nós devemos andar. E o caminho somente através da palavra dele. Diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, você vê que, por exemplo, hoje, muitas pessoas, elas vão caminhando justamente por conta de pensamentos, ideias humanas. E Deus, ele nos oferece a vida plena de paz e abundância. Quantos casamentos são destruídos porque a pessoa não quer seguir a vontade de Deus? Quantas pessoas estão entregues aos vícios, às opressões, às depressões, porque não pararam de caminhar nesse caminho tortuoso? A pessoa está vendo que aquele caminho tem trazido dores, tristezas, amarguras para ela ou para ele, e mesmo assim a pessoa consiste e insiste dar murros em pontas de facas. Ou seja, ela vai contra a palavra de Deus. E o que isso causa? Isso causa dor, o sofrimento, a aflição. Quantas pessoas estão sofrendo, angustiadas, mas não dão o braço a torcer, que somente o Senhor Jesus é o único e verdadeiro caminho. Então não importa como esteja a sua condição neste momento agora. Se você se voltar para Deus, é de graça que Ele te dá esse livre acesso a essa salvação plena e eterna. Ele quer caminhar com você aqui nessa terra de mãos dadas, cuidando de você. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Mas só depende de você. Se converter é você parar e reconhecer que o caminho que você tem andado é um caminho que não agrada a Deus. E aí você passa agora a viver segundo a vontade de Deus. E aqui a palavra de Deus, você lê lá no versículo 1 do capítulo 55, você lê o vídeo anterior, ele fala que vós todos os povos que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm sede, dinheiro, vinde. Aliás, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então ele promete a salvação e a maior mudança acontece dentro de você. Você quer mudar? Você quer que a sua vida dê um 180 graus, né? Que Deus venha escrever uma nova história, que haja uma transformação, assim como houve a transformação da água para o vinho? Então, você tem que começar agora a reconhecer suas falhas, seus erros e buscar a Deus. E dizer a Deus: meu Deus, eu te peço, governa a minha vida, guia os meus passos, porque sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo. Me ajuda, meu Pai. Eu quero trilhar, eu quero caminhar contigo todos os dias da minha vida. Agora esteja pronto para dar a Ele aquilo que Ele vai te pedir. Esteja pronto para obedecer aquilo que Deus vai pedir de você. Então, pare de agir pelo que os outros pensam, por ideias de pessoas que não estão seguindo a palavra, por ensinamentos de homens, por ideias de homens, mas siga apenas a palavra de Deus. De repente, se você parar para analisar e olhar os frutos, porque as árvores se conhecem pelos frutos, você vai entender que muitas das atitudes que talvez você tenha tido não são frutos que provêm de Deus. E de repente, muitas das vezes, você tem deixado de olhar para Jesus. E olhar para Jesus não é seguir ao que os outros pensam. Olhar para Jesus é você olhar para a palavra dele. Então, pense nisso, guarde essa palavra. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandiosamente. Um forte abraço. Em breve estarei gravando um próximo vídeo para meditarmos e finalizarmos esse livro tão glorioso, esse capítulo tão glorioso que é Isaías 55. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até mais.